Você vai passando o tempo, não vai se acostumando a ficar naquela posição. E às vezes aqui a gente está colocando de pé, mas até sentado também a gente fica numa posição bem irregular, né? Só para comentar, essa que é a postura mais frequente, olha quantas estruturas estão envolvidas para criar uma situação de dor, uma situação álgica. Você está com uma coluna totalmente irregular, você está sobrecarregando ombros, tá? Você está sobrecarregando os cotovelos e, importantíssimo, se você já tiver uma coluna artrósica, tá? Uma coluna onde a mobilidade está mais comprometida, né? Você pode, inclusive, comprometer o próprio labirinto. Tá? A gente não pode esquecer que o que dá a inervação de todo o pavilhão auricular, de toda a estrutura, tá, do labirinto, ela vem aqui das primeiras cervicais, tá? Então essa é uma posição de compressão, essa é uma posição patológica, né? Uma posição de dor, uma posição antálgica. Não esquecer que toda essa musculatura, até o dorso, está super comprometida e envolvida nessa posição. Tá? Então começou com o PC, né? Hoje ninguém mais usa um computador e levanta. Hoje realmente a gente resolve não só as crianças, todos nós, né? Nós resolvemos a vida toda pelo celular, mas é importante observar a postura, muito importante. E olha só aonde vai o vício, vamos poder dizer assim, né? Que eu acho que é um vício mesmo, né? Cada dia a gente tá mais ligada no celular, e daqui a pouco eu acho que a gente vai virar primata, porque a gente não ergue mais a cabeça para olhar para cima. Exatamente. E as lojas já perceberam isso. As lojas estão se adaptando ao nosso olhar. E as propagandas das lojas não estão mais no alto. Sabe onde elas estão? No chão. Porque ninguém mais levanta a cabeça para olhar para a fachada da loja. Então, a fachada da loja saiu de cima, as propagandas e os preços vieram para o chão. Dá só uma olhada. No centro de São José do Rio Preto, uma loja, pode rodar as imagens, colocou as propagandas do Dia dos Namorados aí, ó, no chão. Por quê? Porque daí você está olhando para o celular e você não quer nem saber se tem alguém trombando na tua frente, né? Mas pelo menos você vê o preço no chão. Olha lá! É isso aí, você está andando, olhando no celular e você aproveita na caminhada e você passa, pisa na promoção. Olha lá, doutora. Não, eu achei isso. Eu aprendi muito. É demais, né? É demais, mas é realidade, negativo para nossa coluna. Muito esperto o dono da loja, que a sacada dele foi sensacional, porque ninguém mais olha para cima. Então, ele está se adaptando ao mercado, ele se adaptou ao mercado dos celulares, porque daí ninguém vai olhar mais para cima e vai olhar para o chão. Isso reflete o quê? Que nós estamos andando e vivendo assim, ó. Assim, a gente não cumprimenta mais as pessoas, a gente não olha mais nos olhos das pessoas, a gente passa desapercebido e andando no centro da cidade tá todo mundo assim, ó, se batendo, um batendo no outro, porque tá todo mundo assim. Então, a propaganda tá no chão. Olha só onde a gente chegou, E a doutora. questão da segurança. E andar desse jeito, né? A questão da segurança, as pessoas vão atravessar a rua, né? Estão nessa posição. Eu acho muito interessante esse alerta da propaganda. E parabéns pro rapaz que aproveitou esse momento, né? Enquanto tem que vender lenço, né? O pessoal tá chorando. Bom, e aqui tem mais um guia de postura que a gente vai passar para você. Olha, na hora de se deitar, o errado e o certo... Deitar com as pernas assim e assim, o errado e o certo, o certo está embaixo. O interessante é que são posições onde realmente você não está sobrecarregando a sua coluna. Você não esquecer que ela é uma mola ajustável, tá? Então, quando você deita assim, você sai de uma posição ortostática em pé e você já assume essa posição deitada. Quando você faz isso, você adapta a carga, tá? Você passa as suas pernas a 90 graus e aí você tem condições de impactar menos a coluna. Apoia o cotovelo bonitinho, depois você joga as suas pernas. Essa é a posição importantíssima, principalmente para quem já tem lombalgia, tá? Para quem tem uma dor mecânica no movimento, ele também não pode levantar-se subitamente. Isso aqui é o mais importante, a hora que ele está deitado, e aquela situação que a gente levanta rapidamente. Não, você tem que estar, se você está deitado, com o abdômen para cima, aí você roda o tronco
coloca os membros inferiores e vai levantando aos poucos. Sentando Isso evita um impacto muito intenso, lembrando que naquela coluna que já não tem a mesma mobilidade, a mesma flexibilidade. É isso aí. Tá? Todos esses cuidados, gente, com a postura da gente são fundamentais para evitar aquele tranco, né? Você fala, puxa, levantei e de repente travei a coluna, né? Muita gente fala isso. Pois é, tem que tomar cuidado. Aí é o jeitinho de deitar, de dormir, né? Lateralmente é o certo. E deitar assim, forçando a lombar, principalmente com os braços para cima e abraçado no travesseiro, força muito. Aqui ele está fazendo uma extensão de toda a musculatura lombo-sacral, tá? Eu estou colocando não só a coluna, mas a própria musculatura. Quando você deita nessa posição e flete, dobra um pouco as pernas, tá? E tem situações que a gente fala, às vezes o indivíduo sente até mais confortável colocar uma pequena almofada entre uma articulação e outra, porque há casos e casos. Né? A gente precisa estar entendendo, às vezes o paciente tem uma tendinite de joelho. Vamos imaginar que nós estamos falando de pessoas que têm uma lombalgia, que têm osteófito, que têm artrose na coluna. Isso não é só da coluna, ele vai ter também em outras articulações, tá? Então essa é uma posição que alivia a compressão das vértebras e das raízes neurológicas. Tá? Muito bem. Tem mais um? Aí também, olha, na hora de escovar o dente, olha só, como pequenas dicas, né, gente, no dia a dia, a gente faz no automático, a gente faz sem pensar, na correria, e a gente não lembra da nossa coluna. Na hora de escovar os dentes, pode ser aquele momento que você vai travar a sua coluna, ou então judiar um pouquinho dela, né? Olha aí. Esse é o clássico, né? Essa imagem é o clássico. Por isso que também, vamos falar da questão do estresse também, né? O indivíduo passa horas no trânsito, ele tem um estresse no trânsito, então toda essa musculatura paravertebral, ela está compacta, ela está constrita. À noite ele acordou, mas se ele dormiu numa posição que ele sobrecarregou muito a coluna, este movimento, ele vai exigir da musculatura e da vértebra uma flexibilidade que naquele momento ele não tem. Então, isso aqui gera, não é, eu tive uma ciática, não, isso aqui é um termo que a gente chama de lumbago agudo, tá? É um espasmo muscular. Ao passo que quando ele flete um pouco a perna, ele alivia o impacto dos canais aqui. Apoiou o braço. Exatamente. Pronto. Muito bem, tá vendo? Pequenas dicas, né, gente, que no dia a dia fazem toda a diferença. A gente vai para um rápido intervalo agora. Agora todo mundo tem uma dorzinha assim e fala, ai, tem uma vontade de fazer uma compressa, né? Uma aguinha quente, uma bolsinha de água quente. Então a gente vai te dar uma dica agora muito bacana para você que não tem uma bolsa de água quente na sua casa. Essa dica é sensacional, porque você vai fazer, vai durar bastante e olha, relaxa pra valer. Veja só. Agora você chegou em casa, tá com a coluna doendo, trabalhou o dia inteiro e não sabe o que fazer? Às vezes você conhece isso daqui, são aquelas bolsinhas térmicas, que ou você usa quentinha ou você usa ela gelada. Mas às vezes você não tem em casa, por isso que a Natália vai passar uma dica excelente pra gente. Olha só o que você vai precisar: de uma toalha de rosto molhada com água quente, papel laminado e água quente em uma garrafinha PET. É isso que a gente precisa? Só isso. E aí o milagre acontece. Nós conseguimos esses produtos em qualquer lugar que a gente esteja. E a gente pode fazer isso principalmente para torcicolo, né? Que quem trabalha muito com computador, fica muito tempo na tela, celular, hoje dentistas, né, ficam com essa musculatura muito tensa. Então você pode chegar em casa e fazer isso facilmente. Olha que beleza, a Cíntia já tá aqui deitadinha. Essa é uma posição que a pessoa pode ficar em casa, colocar alguns travesseiros. Isso, pode colocar almofada até mais ou menos a altura do joelho, como a gente está mostrando aqui. Que isso faz com que a sua coluna fique numa posição neutra. Então evita a sobrecarga das pernas e a gente consegue deixar o pescoço livre para fazer a terapia. Muito bem, ensina pra gente como a gente vai arrumar essa terapia. Super fácil. Então, nós temos aqui a garrafinha com água quente. A gente vai enrolar no papel. A gente enrola no papel para durar mais tempo o calor. E pegar a toalhinha. Que deve estar quentinha também. Quentinha, tudo quentinho. Quanto mais quentinho, mais gostoso, sempre numa temperatura que dê para você colocar na pele, tá? Dá uma testada para não queimar. Cuidado para você não fazer nenhuma queimadura em você mesmo. Levanta
o pescoço e vai encaixar. Pode colocar até uma almofadinha aqui, tá? Para dar um suporte melhor para a cabeça, que nós temos aqui, ó, e relaxar. E ela pega toda a musculatura do ombro, cabeça e pescoço. Beleza. E se a pessoa tiver a bolsinha térmica, pode fazer também. Isso, põe a bolsinha, o efeito é o mesmo. Mas eu gostei da dica, essa dica caseira, que às vezes a gente tá sem a bolsinha e não sabe o que usar. Isso pode ajudar. Ou está fora de casa e aí sentiu algum tipo de dor, até que procura uma ajuda médica, a gente vai tentando resolver o problema. Muito bem. Gostou da dica? Tenho mais uma ainda pra você. Me aguarde, já já eu volto. Tá vendo só? E elas me falaram que dura bastante tempo a aguinha quente, porque aí tá ali no papel alumínio, né? E ele segura bastante. Realmente, né, doutora? Uma compressinha quente, assim, alivia a tensão, relaxa, fica bem gostosinho, né? É interessante falar que as pessoas têm muita mania de colocar gelo, né? Então vamos deixar bem claro que o gelo é para o atleta. O gelo é o chute, é a pancada na hora. Que aí você tem um trauma. E para evitar aquele inchaço, você faz o gelo para evitar a vasodilatação. O calor, ele dá uma vasoconstricção, ele libera os vasos, ele aumenta a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo naquela região, e ele banha, ele leva substâncias analgésicas e ele consegue fazer uma limpeza dos outros produtos inflamatórios. Ele aumenta a circulação sanguínea naquela área e relaxa a musculatura paravertebral. Então é por isso que o calor funciona e muitos pacientes chegam falando que usam o frio. O frio, então, fica bem claro, é só para o trauma nas primeiras horas. O que é interessante, um adendo, eu achei que ficou ótima essa matéria da fisioterapeuta e parabéns, é uma dica muito legal, caseira. E o alternar também, o que a gente fala, um banho de contraste. O que é um banho de contraste? Você vai lá, faz vamos supor, se você tiver um spray de anti-inflamatório tópico, vamos colocar bem claro, eu estou colocando para aquela dor leve, para aquela dor que não está te incapacitando, que você chegou em casa, carregou muito peso, fez uma compra terrível, carregou, então aquela dor mecânica. É claro, se você começar a ter dormência na perna, se você começar a ter sinais assim, dificuldade para urinar, então se você perceber que realmente clinicamente a coisa é mais complexa, é melhor você procurar um médico de um serviço de saúde ali naquele momento. Mas vamos pensar nessa dor do dia a dia, né? Além desse calor local, eu acho interessante o banho de contraste. Então seria não gelo, mas um spray de anti-inflamatório, eles geralmente diminuem a temperatura naquele momento. Certo. E aí você vem com o calor, tá? Então isso pode até potencializar, tá, o efeito do calor local. Passa o spray, tá? E logo em seguida vem com o logo calorzinho. Em seguida, mas não é para colocar gelo, tá? Entendi. Essa história de que o anti-inflamatório tópico não funciona, não é bem assim, tá? E nós temos hoje, atualmente, situações onde o anti-inflamatório tópico, ele funciona muito bem. Sim. Olha que beleza. Tá. E além de tudo isso, doutora, existe alguma dica de esporte para quem está com um problema na coluna? É lógico, né? A gente está falando aqui, gente, de dores. Claro que você tem que procurar um especialista para saber qual é o seu problema, em primeiro lugar, né? Porque dependendo do problema que você tiver, ele vai te indicar o esporte ideal, com impacto, se você pode ou não fazer, sem impacto e tudo mais. Mas existe algum que todo mundo pode fazer, que é tranquilo e que pode aliviar? Como nós falamos muito sobre com bico de papagaio, osteófito, postura, eu acho importante a gente colocar, por exemplo, a caminhada, tem muita coisa escrito a respeito disso, uma caminhada sem forçar, no plano, com um tênis adequado, ela já alivia muito das lombalgias mecânicas que nós falamos, ou seja, aquela dor lombar do sedentarismo. A dor lombar do sedentarismo, que é muito grande, tá? Quando você faz uma caminhada de 30 minutos no plano com um tênis adequado, você está trabalhando toda a musculatura do glúteo, toda a musculatura ao redor da sua coluna, e principalmente você vai estar aliviando o seu estresse. Eu coloco muito isso para os meus pacientes. Eu falo, olha, nós estamos numa região que nós estamos falando com muita gente do interior do estado agora nesse momento, nós estamos
estamos numa situação muito privilegiada. Você não precisa andar numa esteira e, às vezes, vendo coisas muito tristes, ou eu sempre, vai andar na rua, respirar, né? Vai respirar, olhar vai numa praça, né? Que a gente tem. Então a caminhada ela pode, na lombalgia mecânica, pela artrose, ela pode melhorar em 60%. Olha. E outra coisa, não precisa assim, eu vou caminhar no domingo 2 horas sem parar. Não, caminhe 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Não é a distância que você percorre, mas é a frequência com que você mantém esse hábito, tá? Muito bem. E olha, muito indicado também, né, doutora, está sendo o Pilates, né? Os médicos, dependendo, né, do seu caso, pode te indicar também. E a Tati está lá, né, voltou lá na clínica NOA e vai te ensinar alguns exercícios. É uma técnica que você pode procurar, sim, e talvez gostar muito, viu? Principalmente para quem tem hérnia de disco, faz bastante alongamento, né, doutora? É muito bom, veja só. E a última dica que a Natália vai passar é sobre o Pilates. Você sabia que o abdômen, ele está sim associado à coluna? Acertei? Sim, com certeza. Porque o abdômen, o fortalecido, ele mantém a coluna alinhada, principalmente a coluna lombar. Então não adianta a gente falar de coluna sem falar de abdômen. Muito bem, aí você quer perder aquela barriguinha? Tá aí, ó, algumas dicas, 3 exercícios, qual vamos começar? Já aproveita e faz tudo, cuida da coluna e deixa o abdômen trincado. Adorei. Então aqui nós vamos mostrar 2 abdominais fáceis. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, dentro do seu limite. Então vamos colocar as mãos atrás da cabeça, deixa os cotovelos abertos, né, os braços abertos, olhando para cima num ponto fixo. É muito importante que a cabeça esteja em ponto neutro, tá? Porque não é o pescoço que faz o movimento, é o tronco. E aí nós vamos levantar os ombros, levantando o tronco. Aqui você vai no seu limite, tá? Vamos começar a fazer mais ou menos umas 5 repetições. Descansa para quem está iniciando. Sempre respira. Na hora de fazer o exercício, vai soltar o ar pela boca devagar, realizando o movimento. Tá? Então, como a Cíntia está mostrando. Muito bem, agora nosso segundo exercício. Isso. Aí, o outro também ele é fácil. Você, com as mãos apoiadas, né? Vai retirar os ombros, retirando o tronco, e nós vamos fazer remadas curtinhas. Isso trava o abdômen e não tem compensação na coluna. Ficou fácil? A gente também pode aumentar a graduação do exercício. Pode tirar uma das pernas do chão ou as 2 pernas, como a Cíntia está mostrando, e fazer remadas um pouquinho maiores. Isso quem tem hérnia, por exemplo, de disco, pode fazer tranquilamente. Isso. Aí eu não indico levantar as pernas, tá? Vamos manter as pernas baixas. Isso. Vamos colocar as pernas no chão e fazer as remadas curtinhas. Vai pegando confiança, vai aumentando o exercício. Muito bem. A nível de repetições, a pessoa já vai ter aí a coluna sem dor e ainda o abdômen trincado. Exatamente. Adorei as dicas. Gostou, Mira? É lógico que eu gostei, Tati. Claro, né? Sempre é bom quando a gente se cuida, quando a gente faz tudo que é preciso e necessário. O que não pode é viver com dor, né, doutora? Eu acho que a dor nas costas é uma das piores dores que tem, porque irritam, né? Elas contagiam, né? Contaminam. Você não consegue fazer mais nada, você só consegue pensar naquela dor que tá ali te incomodando. E não adianta, você toma um anti-inflamatório, passa um pouquinho, se você continuar com o problema, ela vai continuar ali. Então, pra gente resumir tudo isso, procurar um médico, ver a causa dessa dor, se ela é emocional, se ela é estresse, se ela é física, e depois fazer esses tratamentos, seja o Pilates, seja o alongamento, seja com remédio. Fazer o diagnóstico com um profissional adequado, com um médico, um ortopedista, um neurologista, um clínico geral. Isso é fundamental para que algumas das orientações não possam agravar mais o quadro, né? Então isso é muito importante. A orientação, a escolha pelo exercício adequado, a escolha pela terapêutica adequada, ela passa, sim, pela mão de um profissional, tá? E entender que isso não é, eu costumo falar isso aí, é uma situação que o indivíduo tem que aprender a cuidar-se, porque vai acompanhá-lo ao longo da vida. Se ele não se cuidar hoje, quando ele está um pouco mais jovem, com o passar do tempo, vai sendo uma situação mais crônica.
e todo mundo merece ser feliz e viver sem dor. Com certeza. Né? E vamos cuidar da nossa postura, né, gente? Eu tenho acho uma judiação que a gente vê os jovens todos assim, curvados, né? Vamos lá, vamos abrir os ombros, vamos olhar pra cima, né? Pelo amor de Deus. Quer ficar no celular? Fica, mas vamos ficar assim, ó. Fica assim, olhando pra cima, né? Um pouquinho. Doutora, muito obrigada pelo programa de hoje. Foi excelente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Por 1 ano e meio de tanto sucesso. É mesmo. Hoje tem